Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre alimentação e atividade física, ok? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de alimentação e atividade física e exercício físico, a gente tem que pensar no nosso corpo como sendo um carro de alta performance. Bom, carro de alta performance, para ele rodar bem, ele tem que ter o combustível certo. E o nosso corpo também. Então, o que será que a gente tem que consumir para a gente treinar bem, para a gente se recuperar bem e para você ter um ganho de massa muscular e se desenvolver bem? Bom, existem 3 macronutrientes que são muito importantes: carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato é o que vai te dar a energia para você treinar. O carboidrato é o que vai te dar pique para você treinar. Aonde temos carboidratos? Temos carboidratos no pão, nas farinhas, no macarrão, no arroz, na batata, na mandioca, na mandioquinha. Então, esses são alimentos fontes de carboidratos. O outro macronutriente é a proteína. A proteína, ela faz o reparo muscular. A proteína, ela vai nos ajudar a reparar melhor a nossa musculatura e fazer com que a gente ganhe massa, porque a proteína ela é um nutriente de construção. Onde que nós temos proteína? Quais são os alimentos fontes de proteína? Carne, tanto carne vermelha, quanto peixe, quanto frango, leite e derivados, e o ovo, por exemplo, são excelentes fontes de proteínas. Outro macronutriente tão importante quanto esses é a gordura. Se a gente consumir gordura de fontes saudáveis, como azeite, abacate, coco fresco, a gordura ela vai te ajudar a ter uma melhor desinflamação muscular, tipo ficar com menos dor após o treino. Porém, tudo isso tem que ser balanceado individualmente, de acordo com o seu peso corporal, de acordo com o seu gasto energético, para realmente você ter o ganho de massa muscular. Ou, se você está querendo emagrecer, e é importante que você treine bem, que você dê todo o seu gás naquele treino, também é importante, mesmo que você esteja numa dieta hipocalórica, e aí com isso você acaba não tendo tanto ganho de massa muscular, ok? Mas mesmo você estando numa dieta hipocalórica, é importante que você consuma todos esses combustíveis de uma forma correta para que você tenha o melhor desempenho durante a atividade. Bom, e aí a gente pensando na atividade em si, vamos dividir essa atividade em pré-treino, intratreino e pós-treino. O que a gente pode consumir antes de treinar? Bom, a gente precisa ter a absorção e a digestão dos alimentos para a gente ter a energia vinda daquele alimento pronta para ser utilizada, ok? Bom, isso quer dizer que, dependendo daquilo que você vai comer, vai demorar de 1 a 2 horas para você ter a digestão dele, e alimentos mais pesados até 4 horas, tá? Porém, um alimento tranquilinho, tipo uma banana com uma aveia e um iogurte, temos aí carboidratos, que é a banana e a aveia, e a proteína, que é o iogurte, você vai conseguir ter uma digestão dentro de 1 hora, mais ou menos, uma absorção dentro de, no máximo, 2 horas, e você vai conseguir utilizar a energia deste alimento, desta refeição, para praticar atividade física. Então, uma alimentação pré-treino que tenha carboidrato e proteína, ela é ótimo para que você tenha pique, tenha motivação, né, gás para você treinar. Mas, Paula, eu tenho que sempre me alimentar antes de uma atividade física? Não. Muitas pessoas, inclusive eu, acabam treinando em jejum por causa do horário do treino. Eu treino 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Então, eu vou acordar às 3h30 da manhã? Nope, nope. Então, o que eu faço? Eu melhoro muito bem a minha alimentação pré-treino. Qual que é a minha alimentação pré-treino? É a do dia anterior. Então, o meu jantar ou a minha ceia, ele acaba sendo muito equilibrado, com uma quantidade de proteína, com uma quantidade de carboidrato, e aí eu garanto que, assim que eu acordar, eu vou ter uma reserva legal na minha musculatura e circulante para executar bem feito essa atividade física. Treinar em jejum serve para todo mundo? Não. Sinta o seu corpo e, de novo, perceba a intensidade do seu treino, ok? Caso você queira treinar em jejum, porque, nossa, acordo muito cedo e eu fico meio empapuçado, você pode, de repente, consumir algo de alto índice glicêmico um pouquinho antes. Então, um pouquinho de mel, uns 10 minutos antes, uma colherada de doce de leite. Alimentos de alto índice glicêmico, um pouquinho antes do treino, vai te ajudar a dar um gás para você começar,
tá? E durante o treino, a gente pode utilizar alguns suplementos também, caso você tenha medo de treinar em jejum, ou mesmo não tendo medo de treinar em jejum, queira garantir, né, pelo seu treino ser longo, uma quantidade de glicose circulante, ou mesmo que não seja em jejum, que você tenha se alimentado antes. Mas se o teu treino for longo, é importante ter uma refeição, uma alimentação intratreino. Essa alimentação intratreino, ela pode vir de alimento, tipo mel, doce de leite, purê de batatas, algumas provas, né, de alguns atletas meus que praticam Ironmans extremos, a gente acaba até comendo, né, bisnaguinha com manteiga de amendoim, ou com doce de leite, ou com geleia, durante a atividade física, durante a prova, tá? Agora, você, como eu, réis mortais, estamos aqui no máximo fazendo 1h30 de atividade física, você pode utilizar géis de carboidrato, ou gomas de carboidrato, ou mesmo um melzinho, uma palatinose diluída numa água, uma destrose diluída numa água, que isso são fontes de carboidrato que você absorve legal durante o treino, ok? Outra coisa muito importante que a gente tem que pensar, já que a gente está falando no intratreino, é na água. Então, a água é importante que você consuma durante o treino. Se o treino teu também for longo, você pode colocar um pouquinho de eletrólitos vindos de suplementação mesmo, ou consumindo um Gatorade ou qualquer aids dessa vida que a gente tem de bebidas esportivas, ok? Lembrando que a água ela é importante durante o dia inteiro. Então, se hidratar, você tem que se hidratar o dia todo para garantir que você treine legal, não só a hidratação intratreino, tá? E o pós-treino, Paula? Então, falamos que temos que consumir carboidrato e proteína com uma absorção legal antes do treino, podemos utilizar algo intratreino e o pós-treino. O pós-treino é onde as suas fibras ali, elas foram rompidas e elas estão doidinhas para ter nutrientes para recuperação. Então, o que a gente pode utilizar? Temos que utilizar no pós-treino tanto proteína quanto carboidrato. E aí, nessa que entra por facilidade o famoso whey protein concentrado, que temos proteínas e temos carboidratos para a gente fazer com que esse suplemento entre mais rapidamente dentro da tua musculatura e já comece esse processo de reparação, ok? Podemos nos alimentar também após o treino? Sim! Estudos mostram também que você tem uma janela de 24 horas para repor essa proteína. Então, embora a gente sempre indica tentar consumir algum alimento, fonte de carbo e de proteína logo depois, para ter uma recuperação melhor, estudos mostram que você tem 24 horas aí para repor essa quantidade de proteína e de carboidrato que você precisa, ok? Bom, pensando em alimentação no pós-treino, se a gente tem que ter carboidrato, se a gente tem que ter proteína, pode ser um famoso prato de arroz, feijão e bife, arroz, feijão e ovo, um lanchinho com atum, enfim, ou o whey protein como suplementação. Caso o seu treino tenha sido extremamente intenso, tá? E longo, consuma recovers. Recovers são suplementos onde, além de ter proteína, ele tem uma quantidade maior de carboidratos, ok? Confundiu a cabeça? Ainda não? Para você não ficar com excesso de informação, pergunta aqui a dúvida que você tem, que eu faço um próximo vídeo para você sobre isso. Mas lembre-se, alimentação para treino tem que ter carboidrato e proteína. Alimentação pós-treino também tem que ter carboidrato e proteína. E durante o treino, ou você não suplementa com nada, se seu exercício não for intenso, ou consome carboidrato durante o treino, ok? Beijos da Nutri e até o próximo vídeo.